boa tarde, noite. Bem-vindos a mais um Momento de Maria, momento de encontro, de reflexão, momento de oração, momento de integração com o mundo espiritual, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, foi aberto hoje no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O texto do Evangelho que dá início nesse capítulo, todos os capítulos Kardec coloca sempre um trecho do Evangelho. É do Evangelho de Mateus, do capítulo 20, os versículos de 1 a 16. Então, características do verdadeiro profeta, Erasto, em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como os de agora, se elabora uma transformação da humanidade, porque nessas horas uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresenta como representantes do Messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda. É dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como podereis reconhecê-los? Eis os seus sinais. Só se confia o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai sabendo que Ele apenas confia as missões importantes àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o seu aluno. Para que a humanidade avance tanto moral quanto intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante evoluídos, que, tendo cumprido suas provas em outras existências, encarnam com esse objetivo, visto que, se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação resultará nula. O texto ainda segue, mas aqui a gente já pode parar, pensar e observar o mundo de hoje. Ele diz que essas missões esmagariam um homem fraco. Se o ser humano confia os seus anseios, as suas necessidades àqueles que ele sabe serem aptos a cumprir essa missão, quanto mais Deus, porque mesmo quando nós, humanos, achamos que conhecemos as pessoas, que podemos dar a elas tal ou qual missão, ou muitas vezes a nós mesmos, porque nós também não nos conhecemos, quantas vezes falhamos. Mas não Deus. Ele sabe perfeitamente a condição de cada um. Nós vamos encontrar primeiro Jesus, o enviado de Deus. Depois os apóstolos. E a gente olhando para a vida dos apóstolos, a gente vai dizer, poxa, mas eles não eram assim essas coisas. Imagina, Pedro negou Jesus, Judas traiu, Tomé duvidou. Será que esses não são sinais do Pai nos dizendo que, olha, apesar disso tudo, cada um tem em si o potencial de crescimento. Pedro negou, reconheceu que negou e mudou completamente sua vida depois. Foi o grande maestro dessa orquestra de espíritos a iniciar o cristianismo. Judas, no primeiro momento, se perdeu. Se perdeu e tirou a própria vida, porque não conseguiu aceitar aquilo que ele tinha feito, caiu em si e viu o que fez. Mas nos diz o Evangelho, que Jesus foi ao seu encontro para consolar. E sabemos que nenhum de nós vai se perder. Tomé, primeiro duvidou, mas chamado às falas,
por assim dizer, por Jesus, reconheceu a sua fraqueza e a partir disso fez uma alavanca para se tornar um ser melhor. Isso acontece com todos nós. E quando a gente vê pessoas por aí, e tem tantos hoje em dia, falando em nome de Jesus, em nome de Deus, pregando, é preciso que nós vejamos neles as suas qualidades morais. Não vamos encontrar seres perfeitos, claro que não. Mas qual é verdadeiramente a vida que essas pessoas vivem? Pelos frutos se reconhece a árvore. E nós, aqui no Brasil, podemos citar 2 exemplos maravilhosos: Chico Xavier e Irmã Dulce, contemporâneos nossos, espíritos forjados no bem, com uma grande bagagem moral, que com sua simplicidade não eram grandes oradores, não tiveram nenhum lugar de destaque na sociedade materialista. Viveram como seres humildes, com uma vida dura pessoal, mas não duvidaram, continuaram, confiaram, acreditaram. Tinham um potencial de amor enorme. E foi esse amor e uma fé também enorme. E o amor e a fé moveram inúmeras montanhas. E o resultado a gente não precisa falar. As obras que eles fizeram, as obras deles que permanecem vivas até hoje, falam por si só. Não é preciso fazer propaganda deles. Não é preciso ficarmos aqui exaltando Chico Xavier, Irmã Dulce. Basta conhecer um pouco das suas vidas, das suas obras. Legado até hoje, que serve de exemplo e fortaleza para todos nós. 2 brasileiros que têm as características do verdadeiro profeta. E a simplicidade, a humildade, o amor são alguns dos requisitos que a gente precisa ver nessas pessoas. Se nós temos essa graça de termos convivido no mesmo século, no mesmo país que esses seres, eles estão nos dizendo: venha também, é possível. Façamos um pouco mais de esforço, um pouco mais e tenhamos mais atenção em quem nós seguimos. Tenhamos mais atenção naquilo que nós apregoamos por aí. Vamos viver mais o Evangelho. Vamos, como Francisco de Assis nos dizia, evangelizar, mas não com palavras. Vamos evangelizar com atitude. Às vezes as palavras são necessárias, mas mais do que palavras, que nós podemos dizê-las de muitas formas, mas se nós só dizemos e não vivemos nada daquilo, se a nossa busca não é de viver verdadeiramente aquilo que nós dizemos, porque todos nós sabemos que nenhum de nós que fala de Evangelho cumpre o Evangelho nem 10%. Mas pelo menos a gente acredita nisso. A gente sabe que esse é o caminho. Se desvia muitas vezes, mas retorna, sempre retornando. E essa é mais uma prova do amor infinito de Deus por nós, sempre nos acolhendo, sempre nos dando a mão, sempre nos ajudando e nos dando uns aos outros, para que nós possamos, juntos, criarmos uma atmosfera melhor, um mundo melhor, mais justo, mais solidário, mais fraterno. Que a gente não tenha só isso como palavras, mas que essa seja uma das nossas características, não de verdadeiros profetas, mas simplesmente de verdadeiros cristãos, de verdadeiros espíritas. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Aprendizado. Hoje quero lhe falar sobre aprendizado. Nascemos trazendo experiências de vida anteriores, que ficam latentes em nossos espíritos. É necessário que reaprendamos, pois não nos foi dado uma nova vida. Os requisitos da vida passada podem influenciar nos comportamentos, mas nunca viveremos a vida anterior. Portanto, meus queridos, acordem, revejam suas atitudes, mudem, procurem aumentar seu conhecimento,
Estudem, leem, ouçam principalmente suas vozes anteriores. A vida é uma grande mestra. Aprendemos com os animais, repetindo o que ouvimos. Tiramos lição da natureza. O índio aculturado, segundo os que dizem civilizado, tem a sabedoria retirada da natureza, do culto aos seus deuses, da pureza que os eleva a contato com a força da natureza, das águas, do fogo. Estudamos e não aprendemos que o negro, o branco, o amarelo, o índio, todos são iguais. Estudar então para quê? Nossos olhos e mentes devem estar abertos para não fazermos distinção de raça. O aprendizado verdadeiro é o do amor a todos. O Evangelho tudo ensina, nada ficou sem explicação. Abram seus corações e mentes para o significado da vida. Reflitam que não valeria a pena a passagem pela terra se não fosse para aumentar o conhecimento, renegar mais influências, plantar, frutificar e colher. Só com as mentes e os corações abertos é que podemos penetrar os fluidos de bondade, de doação, de luz, de fé, de esperança. Abandone-se e deixe seus melhores sentimentos nortearem suas vidas. Sejam receptivos aos conselhos de quem lhes quer bem. Procurem extrair dos que já viveram o aprendizado para tornar sua vida melhor. Todos os dias são acrescidos fatos novos à sua vida. Todo o dia é dia de mudança. Reformule seus pensamentos. Deixe entrar experiências novas. Não se desgaste com lamúrias sobre sua condição física, material ou espiritual. A frustração pode ser substituída por trabalho, ajuda ao próximo, leitura, fé redobrada de que para tudo há uma solução. Se uma palavra, somente uma palavra que aqui foi dita, puder lhe servir de lição, aí a minha missão foi profícua. Não se acanhe quando as dúvidas lhe surgir. Através da leitura, da atenção, ela pode se dissipar. A dúvida é saudável, é humana. A certeza é divina, é intuída. As certezas lhe dão forças. Aprimorem-se, reúnem-se, troquem ideias, unam suas forças e o aprendizado será ameno. Fiquem na paz de Jesus, de São Francisco de Assis e daqueles que vivem nessa terra, orientadores de sua vida e que continuam protegendo a todos. Que assim seja, graças a Deus. É chegado o momento de alento aos nossos corações, de paz, de serenidade, momento em que nós nos sintonizamos com nossa mãe, nossa querida Mãe Maria, que sempre nos aguarda, sempre com seus braços abertos, receptivos a acolher-nos no seu colo sagrado, trazendo a paz, a serenidade, o equilíbrio aos nossos corações tão sofridos, tão angustiados, diante de tantos momentos difíceis que o nosso planeta vem enfrentando. Mas ela está sempre com seus braços abertos, sempre trazendo conforto e o alento aos corações de todos nós, fazendo renascer a esperança, a fé e a certeza de dias melhores que com certeza estão por vir. Vamos, neste momento, entrar em sintonia com nossa doce e amada Mãe Maria. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Mãe querida, por todas as bênçãos jorradas sobre todos nós, neste momento de encontro contigo. Obrigada por estares sempre atenta a todas as nossas necessidades, trazendo o conforto necessário a tantos corações aflitos, trazendo-nos a esperança de dias melhores, de dias de paz, de serenidade, de amor fraterno. Gratidão, Mãe. Continue sempre junto a nós, em todos os momentos de nossas vidas, ajudando-nos a seguir em frente, intuindo-nos e inspirando-nos nos momentos de maior dificuldade. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de rezar. Dai-nos coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e o outro. Que o nosso sim seja sempre um sim e o nosso não seja sempre um não. Que também possamos ter a sabedoria de poder mudar de ideia, se for necessário. E para que isso seja possível, Senhor, protegei as nossas ações, porque a ação é uma maneira de rezar. Fazei com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós mesmos. Que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco do amor que recebemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei os nossos sonhos, porque o sonho é uma maneira de rezar. Fazei com que, independentemente da nossa idade ou da nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da esperança e da perseverança. E para que isso seja possível, Senhor, dai-nos sempre entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de rezar. É ele que nos liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças, e nos diz que o desejo é importante e merece nosso esforço. É ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o teu milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo, que nós continuemos transmutando o trigo em pão. E isso só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a tua companhia e a companhia de homens e mulheres que têm dúvidas, agem, sonham e se entusiasmam. Graças a Deus, Senhor.
paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.